Me falaram uma vez que eu estava cobrando mais caro que um pedreiro. Há diferença no preço da construção civil? Neste caso, qual é mais caro ou mais barato de um modo geral? Essa foi a pergunta do Anderson Guilhermino. E olha que interessante, muitas vezes você vai ser sim questionado em relação ao preço, né? Ah, você está cobrando muito caro. Eu até já fiz um vídeo aqui no YouTube falando sobre como você encarar, entre aspas, o seu cliente quando ele fala que o seu preço é mais caro. Mas eu quero dar uma reforçada nesse conceito aqui hoje, tudo bem? Bom, mas antes de mais nada eu quero te convidar aí para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube e também, obviamente, né, clique ali no sininho de notificações para que você seja notificado dos nossos novos vídeos e não deixe também de curtir o nosso vídeo de hoje, beleza? Bom, então, respondendo então a pergunta aqui do Anderson Guilhermino, muitas vezes sim, você vai ser questionado em função do seu preço, né? Mas quando você ouve do seu cliente, né? Ah, o seu preço está muito caro. O que ele está dizendo, na verdade, não é o seu preço está caro. O que ele está dizendo para você, e é o que você precisa entender, é que ele não entendeu o quanto de valor que tem na sua proposta comercial. O quanto valoroso é o seu trabalho como um todo. A gente já falou várias vezes aqui da diferença entre preço e valor, correto? Mas eu queria deixar bem claro no vídeo de hoje que você precisa fazer duas coisas com o seu cliente quando ele não consegue perceber o valor que tem o seu orçamento. O quanto que vale efetivamente sua mão de obra. E, de novo, né? Quanto vale sua mão de obra não quer dizer quanto custa ela, tudo bem? O cliente só compra de você depois que ele entende que o seu valor é muito maior do que o seu preço, tá? Então vai ficar uma escala assim, ó, o valor e o preço. Ele só vai comprar de você, só vai te contratar se ele perceber que você apresenta para ele mais valor do que custo. Tá certo? E aí não vai importar, se ele conseguir ter essa percepção, não vai importar efetivamente o preço que você cobrou. Você pode ter cobrado 10 vezes mais caro, mas se você demonstrar para ele ali que o seu preço é muito menor do que o valor que você vai entregar, ponto. Ali o seu cliente vai efetivamente comprar de você. Só para você entender um exemplo bem simples aqui, imagine você sendo um eletricista e eu venho para você e falo assim, ó, eu vou te vender um passador de slides profissional para você usar quando você tiver que fazer palestras e tudo mais. Esse passador de slides custa R$500. Bom, provavelmente você vai falar, poxa, mas vou gastar R$500 em um passador de slides? Não preciso, eu preciso de um multímetro, eu preciso de uma furadeira elétrica, eu preciso de uma parafusadeira ou algo do gênero, né? Então, para você, o valor apresentado por aquele produto não é suficientemente alto para que ele justifique o preço como um todo. Agora, se esse mesmo passador de slide fosse entregue para um palestrante, falar, vou oferecer para o palestrante aqui um passador de slide de R$500. A primeira coisa que ele entenderia seria o seguinte, poxa, tendo um passador de slides na minha mão, eu vou conseguir realizar a automação, vamos dizer assim, da minha palestra. E aí eu vou passar os slides ali, não vou precisar ir na mesa para clicar na tecla do meu teclado, do meu computador, e isso vai facilitar a vida dele. E aí eu tenho uma percepção de valor maior. Um outro exemplo de percepção de valor é se de repente você tivesse, por exemplo, um pendrive. Imagina que você tem um pendrive, você precisa de comprar um pendrive, e aí você pega esse pendrive na mão e fala assim, bom, vou comprar esse pendrive. Quanto custa esse pendrive? É um pendrive de 4 GB e ele custa R$190. Fala, poxa, R$190? Então não vale a pena, né? R$190 é um valor muito alto. Mas aí o vendedor fala para você, mas esse pendrive aqui ele é R$190, só que aqui dentro tá os 3 maiores segredos aqui para que você consiga fechar os seus orçamentos. Então você vai perceber mais valor no pendrive pelo simples fato do conteúdo que existe ali dentro, né? Só que se esse mesmo pendrive com os segredos de fechar orçamentos de instalações elétricas fosse vendido a R$190 para o palestrante que comprou agora há pouco o passador de slides, para ele tanto faz, né? Para ele não faz sentido. Então a percepção de valor ela está imputada, na verdade, na percepção que o cliente vai ter do valor que você vai entregar para ele. Não sei se você conseguiu pegar no ar aí esse conceito, mas o que eu quero que você entenda é, sempre que você estiver conversando com o seu cliente e você precisar
falar com ele no que se diz respeito a justificar o seu preço, isso já quer dizer que você não construiu corretamente o seu orçamento ou a percepção de valor no cliente antes de mostrar o preço para ele. O ideal é você preparar toda essa construção de valor antes de efetivamente entregar o orçamento para o seu cliente. Nós já falamos aqui de diversas técnicas em outros vídeos, não vale ficar, se eu colocar aqui vai ficar muito longo esse vídeo, mas diversas técnicas para você que é profissional autônomo, que está no seu dia a dia aí, em busca de conquistar novos clientes, é importante que você aplique essas técnicas que nós já falamos aqui. Mas uma coisa que é muito importante, você nunca pode deixar o seu cliente fazer como o que o Anderson falou aqui, né? Olha como é que começou a pergunta dele. Me falaram uma vez que eu estava cobrando mais caro que um pedreiro. Ou seja, se o seu cliente te comparou com um profissional que você sabe que é inferior a você, quer dizer que você não conseguiu demonstrar para o seu cliente que você é efetivamente um profissional responsável, capacitado e que vai entregar o melhor produto, a melhor prestação de serviço para ele. Tudo bem? Então é muito importante que você não deixe nunca o seu cliente comparar você, eletricista, com um profissional da construção civil que seja inferior no que se diz respeito à prestação daquele serviço. Eu não estou dizendo aqui que o pedreiro não é capaz de realizar nenhuma instalação elétrica, desde que ele tenha capacitação, tudo bem, né? Mas o que acontece muitas vezes é que o profissional que está realizando aquela intervenção na instalação não é, de forma nenhuma, capacitado tão quanto, não ficou tão bom isso não, né? Mas não é capacitado como você, profissional da área de elétrica, tá? Então, sempre você vai destacar para o seu cliente a implicação que a sua intervenção naquela instalação vai ter. Por exemplo, você vai sempre deixar muito claro para ele que você vai focar na instalação tecnicamente correta, na qualidade, na redução de consumo de energia elétrica, porque uma instalação elétrica reduz o consumo de energia daquele local e, obviamente, na segurança daquela instalação. E aí você sempre vai projetar, o que a gente fala de pintar o quadro, né, na cabeça do seu cliente, que você sempre vai projetar para ele, através de perguntas ou através de conversa com o seu cliente ali, o futuro com e sem você. Ou seja, se você contratar um serviço que não seja de qualidade, o que vai acontecer? Quais são as implicações que, por exemplo, uma falta de segurança pode apresentar para um casal que tem uma criança lá e pode levar um choque elétrico e assim por diante? Ou mesmo você mostrar que, é claro, você precisa ter embasamento para mostrar isso para o cliente, mas uma instalação elétrica mal feita vai aumentar o consumo de energia elétrica daquela residência. Então você começa a mostrar para ele, por exemplo, a insegurança que ele vai ter em função de não ter um serviço tecnicamente correto e também a parte de consumo, de custo no bolso dele no decorrer do tempo. O que eu quero deixar bem claro aqui é você tem que mostrar para o seu cliente que, além de segura, tecnicamente correta, você ainda vai mexer no bolso dele, deixar a instalação elétrica com redução no preço ao longo do tempo. Tudo bem? Então, sempre encontre argumentos que consigam valorizar a sua mão de obra para que o cliente nunca tenha a dúvida de tá muito caro o serviço dele. Ele vai sempre questionar assim, poxa, eu sei que ele cobrou mais caro, mas a quantidade de soluções que o Anderson, por exemplo, vai me entregar é muito maior do que a daquele profissional que me passou o outro orçamento, né? Então, fazendo isso, é claro, você vai usar esse tipo de técnica, não vai fechar todos os orçamentos a partir de agora, né? Mas você vai aumentar significativamente a qualidade dos seus serviços aí no que se diz respeito à quantidade de orçamentos aprovados, tá bom? Bom, basicamente era isso que eu queria trazer aqui para você hoje e qualquer coisa deixa nos comentários se tiver alguma dúvida específica sobre uma conversa ou um fechamento de orçamento, basta pôr nos comentários aqui que a gente vai responder para vocês em vídeo ou em texto aí, tá bom? Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e como sempre eu deixo na descrição do nosso vídeo aqui um link para você ter acesso aos nossos materiais gratuitos que pode ajudar você ainda mais na carreira de autônomo, tá bom? Um forte abraço.